meditar com você hoje um salmo lindo, belíssimo e riquíssimo das Escrituras, que é o salmo de número 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cântico de alegria. Se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguev. Os que semeiam em lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. É possível que este salmo tenha sido escrito na época daqueles que voltaram do exílio babilônico com Esdras, o escriba. O salmista faz uma descrição de grande alegria sentida pelos cativos quando eles almejavam ou já retornavam para a sua terra. Foi assim mesmo. Os que estavam presos regressavam por causa de um decreto. O decreto do rei Ciro, rei da Pérsia. Em 537, este rei havia derrubado o império que levou cativo os judeus para a Babilônia. Meus irmãos, percebam que esta notícia de grande alegria, o significado que isso tem para a nação e o significado que isso tem para cada pessoa, diante de um fato absolutamente impensável, absolutamente contrário a toda a lógica da guerra, das dominações que havia nesse período. Contrariando tudo que podia se esperar de um império que submete outro império, e agora um terceiro, o Império Persa, domina o Império Babilônico e concede liberdade de retorno ao povo. Quem poderia imaginar em algo desta dimensão, algo dessa natureza? É interessante porque o salmista faz aqui uma menção, daqueles que estavam cativos, de que eles estavam lá como quem sonha. Algo de dimensões e de proporções desta natureza somente em sonhos poderia acontecer. Ou seja, algo totalmente improvável do ponto de vista do raciocínio lógico da humanidade. Aquilo seria impossível de acontecer. Mas é exatamente o que origina este cântico. Ninguém mais acreditava que era possível retornar à Terra depois de um período tão longo, 70 anos de sofrimento, de dor, de tribulações, de escravidão. Essa é a experiência do exílio. No exílio existe apenas desamparo, abandono, solidão e desespero. Mas esse salmo é uma resposta, é um antídoto para o desamparo. E nós percebemos aqui que a oração é o meio que o salmista encontra de fortalecer e manter viva a sua esperança. Então ele prossegue fazendo duas orações. E eu quero chamar a sua atenção a esses dois movimentos do salmista. Primeiro, esta ação repentina de Deus, um puro presente do céu. Naquela época, alguns riachos ali do deserto, do Neguev, eles eram surpreendidos, eles eram cheios com o degelo das montanhas do sul, fazia com que córregos aparecessem de forma muito repentina e com um fluxo muito poderoso. Eram conhecidas como as inundações repentinas. O salmista, tendo essa imagem na sua cabeça, ele ora
por uma poderosa e repentina obra de Deus para promover a restauração do seu povo. Deus pode agir assim, de forma repentina. Deus pode estalar os dedos e todas as coisas acontecem. Mas perceba que, ao mesmo tempo, numa segunda imagem, a imagem da colheita, o salmista vai dizer que ele pede também que o Senhor faça, mesmo que seja como aquele agricultor que tem algum trabalho de semear, semear, semear. Os resultados ocorrem apenas depois deste longo período de trabalho duro e de espera. Isso é muito importante para nós, porque nós não sabemos como Deus vai agir. E também não podemos impor que Ele haja da maneira como esperamos ou desejamos. Mas nós podemos crer que Deus nunca nos desampara. É isso que esse salmo quer nos ensinar. Mesmo aqueles que sofreram com muito choro, se realmente carregam esta semente para semear, segurando, irrigando-as com as próprias lágrimas, segurando com fé em Deus e crendo na promessa de que essa pequena semente vai florescer um dia, você pode ter certeza da colheita. As lágrimas verdadeiramente semeadas na fé, elas terão com o tempo uma verdadeira colheita de regozijo. E é assim que esse salmo termina. Aquele que está chorando a plantar, voltará com cânticos de júbilo. Este é o Deus a quem servimos. É o Deus que usa o mal, é o Deus que cumpre as profecias. É importante lembrar também que este é um texto que havia sido profetizado. Este livramento de Deus, o profeta Isaías já havia dito sobre isso, que Deus restauraria a terra ao seu povo. E a nossa terra nos espera. Nosso desejo é que o nosso coração esteja firme na promessa. Aquela promessa de que não ficaremos exilados, desamparados, porque Jesus foi preparar morada para nós. Porque Jesus Cristo está preparando a casa, o lugar da nossa habitação. E é por isso que nós persistimos, ainda que com choro, ainda que com alguma dificuldade, ainda que seja necessário regar cada sementinha que nós depositamos em oração com as nossas próprias lágrimas. Sabemos, contudo, que essas promessas, que esta promessa principal de que Ele virá, de que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, essas mesmas lágrimas que regaram as sementes, que produziram essa fé que nos levarão até o lugar do nosso descanso, quando estaremos com Jesus Cristo. E é assim que eu quero orar com você, quero pedir a Deus que fortaleça o seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora orar com este salmo tão belo, pedindo que o Senhor intervenha da maneira que o Senhor quiser. Se são como as águas do Negueve, ou se será exigido de nós algum esforço, algum choro, alguma lágrima, queremos fazer isso porque sabemos que no final nós voltaremos com os feixes e alegremente comeremos do fruto dessa colheita. Que a nossa vida de exílio nessa terra seja abreviada, que o Senhor volte, que o teu reino venha, que nós sejamos, Deus, constantemente animados pela promessa de que não estamos órfãos, não estamos sozinhos e nem desamparados, porque o Senhor está conosco, ouvindo as nossas orações. Que Deus possa te abençoar, renovar a sua vida e não te permitir entrar no desespero e no desamparo. Deus te abençoe.